Vinho kosher, o McDonald's do vinho, certo? Imagine levar uma garrafa para a degustação do seu amigo. Como os judeus ganharam mais de 100 prêmios Nobel, curaram a poliomielite e criaram o universo Marvel, mas arruinaram o vinho? Na verdade, eles não estragaram. Apesar de dezenas de prêmios, o estigma Manischewitz é real. Mas o que é louco é que houve um tempo em que Manischewitz era absurdamente popular em comunidades não judaicas. Cara, é Shabbos, olha isso, está vendo? É uma história louca, mas antes precisamos falar um pouco sobre história. Durante o reino de Israel, o vinho kosher foi uma grande exportação para os gregos e romanos. Quando Roma expulsou os judeus em 70 da Era Comum, foi um grande golpe para a produção de vinho kosher na região. No século VII, conquistadores muçulmanos tomaram a terra e, aplicando a proibição do Alcorão sobre o álcool, erradicaram os vinhedos judeus. Com poucas exceções, o vinho kosher seria relegado a pequenas comunidades judaicas na diáspora. Em meados do século XIX, uma uva foi cultivada, transformando o vinho judeu permanentemente. Diga olá para este pequeno, a uva Concord. Barata, fácil de cultivar e resistente a condições difíceis, como excesso de chuva e frio. Portanto, caso você seja um imigrante judeu de baixa renda em Nova York, ela pode saciar seu desejo por vinho. A uva Concord possui alta acidez, o que significa que ao fermentá-la em vinho, o resultado será um sabor azedo. Você precisará de bastante açúcar para equilibrar. Daí, aquele gosto excessivamente doce que se tornou tão associado ao vinho kosher. Em 1920, os Estados Unidos instituem a proibição. A produção, importação e venda de álcool são proibidas, exceto vinho para fins religiosos. De repente, há uma enorme demanda por vinho kosher. Porém, as restrições governamentais se tornam tão severas que mal há vinho suficiente para as 4 taças obrigatórias da Páscoa. Uma vez que a proibição termina em 1933, a demanda por vinho kosher dispara. Pronta e ansiosa para atender a essa demanda estava Monarch Wine Company. Os fundadores queriam um nome conhecido no mundo judaico para se diferenciar. Eles entraram em contato com a Manischewitz Food Company para licenciar o nome. E assim, nasce o vinho que todos lembramos da Páscoa na casa da vovó. Algo estranho aconteceu. A Monarch percebeu que, apesar dos judeus comprarem muito vinho durante a Páscoa, eles também se saíam bem em certas áreas não judaicas em outros períodos do ano. As garrafas foram vendidas no Dia de Ação de Graças, Natal, Páscoa e Dia de São Patrício. Manischewitz era popular em muitas comunidades negras. A uva Concord é muito parecida com as uvas Scuppernong do Sul, onde bebidas doces reinavam em dias quentes de verão. Quando os afro-americanos se mudaram para bairros antes-judeus como o Harlem, o familiar sabor doce, a imagética religiosa na garrafa e o slogan "Vinho como a mãe fazia" ressoaram profundamente. Logo, as lojas de bebidas foram questionadas se vendiam o vinho do Manny. Com os negócios em alta, a Monarch perseguiu intensamente as vendas não judaicas, em particular, o mercado afro-americano. Então tire o vinho e vamos brindar ao melhor que existe, baby, Mamoshevitz. Almaneta, suave almaneta do vinho Mamoshevitz. Em certo ponto, 85% do orçamento publicitário em revistas foi destinado somente à revista Ebony. O marketing foi tão bem sucedido que, em 1981, a Forbes publicou um artigo identificando os afro-americanos de colarinho azul como o principal consumidor, superando os judeus tradicionais. Com seu notável sucesso, a Manischewitz começou a se afastar dos consumidores judeus. Então vieram os anos 80 e a Revolução da Qualidade. Os gostos por vinho mudaram para os estilos seco francês e californiano. Até mesmo os trabalhadores braçais passaram a preferir o novo paladar sofisticado, fazendo as vendas da Manischewitz despencarem. Enquanto isso, em Israel, no século XVIII, filantropos como Sir Moses Montefiore e Baron Edmund de Rothschild fizeram grandes contribuições para o que se tornaria um próspero boom do vinho, adquirindo terras e introduzindo uvas francesas na região. Houve um tempo em que havia até 26 vinícolas somente na Cidade Velha de Jerusalém. Os irmãos Shore cultivavam uvas em um beco atrás, oposto ao Muro das Lamentações. Embora a maioria dessas vinícolas tenha desaparecido, algumas ainda permanecem e são pilares da indústria israelense hoje. Carmel Tepperberg e os irmãos Shore, que se dividiram em Zion, Arza e Hakormim. Na década de 70, um professor da Universidade da Califórnia visitou as colinas de Golã e descobriu que o solo e a altitude eram ideais para o cultivo de uvas de qualidade. Isso prepara o cenário para a participação de Israel na Revolução da Qualidade dos anos 80. Pouco depois, a vinícola Golan Heights é fundada e pioneira em vinhos como Pinot Noir, Cab Franc e Viognier.
Em 1987, o Yarden Cabernet Sauvignon da vinícola ganhou destaque ao ser premiado com uma medalha de ouro e o troféu Winiarski de melhor vinho tinto na competição internacional de vinhos e destilados em Londres. A revolução da qualidade dos anos 80 leva ao boom das boutiques israelenses nos anos 90, onde vinícolas menores revolucionam ainda mais as técnicas de produção de vinho. As vinícolas israelenses ganham notoriedade e prêmios dos críticos de vinho Robert Parker e Hugh Johnson. E nos anos 2000, as grandes vinícolas decidem que querem uma parte do bolo da qualidade e também elevam o seu jogo. Hoje, a indústria em Israel é enorme. Existem as grandes vinícolas avançadas, as vinícolas boutique inexperientes, mas apaixonadas, vinícolas moshav e kibbutz, vinícolas ultra-ortodoxas, monges cristãos e até mesmo uma família árabe-israelense administra uma vinícola kosher. Vinícolas kosher como Baron Herzog, Hagafen do Vale de Napa e Shirá de Santa Bárbara têm recebido aclamação e notoriedade, sem mencionar seu país de origem. A marca Manischewitz ainda tem grande apelo intercultural até hoje, popular na Jamaica, Ásia e ainda tendendo para as comunidades hispânicas e negras nos Estados Unidos da América. Existem até coquetéis da moda que usam o doce vinho de uva. Da próxima vez que estiver no bar, peça um Maccabee Blood. Enquanto isso, o crescimento da indústria de vinho kosher em Israel está ocorrendo de forma acelerada, com a oferta global não atendendo à demanda. Você pode associar o vinho kosher a um xarope para tosse, mas ele já evoluiu muito em termos de sabor e consistência. Mesmo que os judeus nem sempre estejam consumindo álcool.